seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Jornada Entre Amigas. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre alma. Já é o nosso terceiro episódio falando sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre uma alma que se submete. E para isso, eu e a Roberta temos duas convidadas muito especiais, que é a Iana e a Fabiana, até rimou. E eu quero começar pedindo para vocês se apresentarem. Pode começar, Fabi. Olá, que privilégio sentar nessa mesa, que delícia. Nossa, também. Então, eu sou Fabiana Bastos, eu sou filha do Deus Altíssimo, que é o mais importante primeiro. Verdade. A nossa identidade, é isso que tem tratado isso aqui. Eu sou casada com o Gálvaro há 32 anos, eu tenho o Tiago, a Gabriela e a Elisa. Mas o mais importante agora é que eu sou avó. As cerejinhas do bolo que chegaram, né, Fá? Eu sou avó da Alicia, de 2 anos, e da Olivia, de 3 meses, né? Nós somos pastores ali em Uberlândia. Esse ano, em novembro, estamos completando 30 anos de pastorado. Nossa, amiga. Uau. Uma história Muito longa. tempo, né? E sou escritora, sou educadora e sou psicóloga. Né? Tudo a serviço do reino. Amém. E é uma delícia a gente poder estar aqui compartilhando. Sim, bem-vinda. verdade. Você, Iana. Bom, queridos, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Iana, também filha amada do Senhor, graças a Deus. Sou casada com Rafael Cassiano, também vulgo pijama. Mãe do Vitor, de 8, Aurora, de 5. Nós somos pastores na Sal da Terra 90, já há muitos anos. E agora estamos há 2 anos lá na Casa da Cidade, em Lisboa, servindo também na igreja lá. Temos o coração agora repartido entre 2 igrejas maravilhosas. E é difícil e é bom ao mesmo tempo. É alegria e, às vezes, sempre muita saudade envolvida. Graças a Deus por O tempo isso. todo com saudade agora, né, O tempo Iana? todo com saudade. É uma coisa assim, agora eu tenho um problema, né? Porque quando eu tô aqui, eu tô com saudade de lá. Quando eu tô lá, eu tô com saudade daqui. Mas É tem mais difícil. saudade da gente, né? Por favor. E... Bom, eu sou, assim, por formação, a minha primeira formação foi educação física, mas já tem alguns anos que eu não atuo mais nessa área. Agora também já terminei os anos de teologia do Invisible College. E é isso. Fiz o Invisible College por amor à igreja, por entender que precisava aprender um pouco mais para poder ajudar melhor, né? Para poder servir melhor. E acho que é isso. Muito bom. Se possível, já eu falo mais um pouquinho, alguma coisa que eu não estou lembrando agora. Sim, bem-vinda. E a gente está muito feliz hoje de continuar esse assunto. A gente estava falando aqui, se a gente fosse deixar para falar só de alma, a gente poderia gravar muitos episódios, né? Porque esse assunto, ele deságua para muitos lugares. Mas hoje a gente quer falar sobre uma alma que submete. Essa palavra, submissão, ela pode gerar no coração de algumas pessoas uma indisposição, né? Porque submeter não é fácil, não é uma tarefa natural ou tão agradável assim à primeira vista. Mas é um mandamento. E como filha de Deus, a gente precisa se submeter, antes de tudo, a Ele, né? E nossa alma precisa mesmo estar submetida ali ao pastoreio de Cristo. Mas como fazer isso, Fabiana? Nos ajuda. O que a Bíblia diz sobre isso? A gente não gosta mesmo, às vezes, de usar nem essa nomenclatura. A gente busca alguns sinônimos no dicionário. Não, submissão é muito forte. Às vezes, porque a gente liga muito a submissão com uma escravidão, uma subserviência, né? Mas submissão é estar debaixo da mesma missão. Submissão é ter a rendição, é nos render a um plano maior. É ter certeza desse propósito maior.
E para nós, como, eu vou dizer aqui, né, mulheres, porque jornada entre amigas, né? Para nós, como filhas de Deus, isso é um grande privilégio. Porque ao nos submeter a nossa alma, né? Que a alma, o que é? Os nossos desejos, as nossas vontades, a minha vida, o meu ser, eu encontro descanso. E é até, assim, muito contraditório eu dizer, porque em uma época onde se fala de tanta liberdade, a resposta a uma plenitude de vida está justamente em estar com essa alma submetida, subjugada ao Senhor, né? E não essa liberdade no meu eu. Isso é uma escravidão. Então, Mateus 22 fala, né? Amar Deus acima de todas as coisas. Como que é isso? Com seu coração, com a sua alma e com o seu entendimento. Então, nas suas 3 áreas, né, esteja debaixo dessa missão. Com tudo que somos, né, Fá? Com tudo. Da mesma forma. Sim. Eu lembro, falando desse assunto, muito de um livro que eu acho que você também leu, que é o Você é Aquilo que Ama, né? E esse livro fala muito sobre esse lugar onde a gente coloca o nosso coração e como a gente inconscientemente vai se tornando, de fato, aquilo que a gente ama. Então, quando a gente consegue aplicar isso que diz em Mateus, de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, a gente vai conseguindo se parecer com o nosso Deus. Mas quando a gente ama os nossos próprios desejos, ou quando a gente se ama tanto a ponto de querer viver tudo que a gente sente, tudo que eu quero, a gente vai se tornando parecido com esses nossos ídolos, né? Isso é tão preocupante. Isso aí que você falou é muito importante, porque aquilo que eu confio e aquilo que eu trago como verdade no meu coração e aquilo que eu me aproprio é dessa mesma maneira e que são com esses pressupostos que a minha alma vai ser moldada. Então, olha o quanto é importante eu saber, né? Porque o meu coração é o meu reservatório. Eu gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que é a minha despensa. Então, eu preciso de uma virtude, eu preciso de um predicado, eu preciso, né? Então, de um fruto, de uma área do fruto do Espírito Santo. Está lá no meu reservatório. Então, aquilo que eu confio, aquilo que eu entrego, aquela missão que eu me rendo e que eu tenho a certeza, é isso que molda, de fato, a minha vida. É tão interessante ouvir você falando disso, né, Fá? A gente tem feito uma construção, a gente tem vivido uma jornada, né? E não é à toa que a gente começou sobre a identidade como nosso primeiro tema, né? Porque Deus nos deu uma identidade de filhas dele, né? E essa identidade, ela é o primeiro, ela é o nosso fundamento. Mas o fato de ter recebido de Deus uma identidade não significa que a gente deve andar de forma aleatória, descuidada, negligenciando aquilo que é importante ser vivido intencionalmente por nós, que é a vida cultivada no Espírito. E você fala sobre isso também, né? Porque Deus nos deu um Espírito que vivifica a nossa carne. É Ele que determina, é Ele que traz o compasso, é Ele que nos enche a dispensa daquilo que é puro, verdadeiro. Como diz lá em Filipenses, tudo que for bom, puro e verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para que os seus comportamentos, eles andem de acordo com aquilo que você é, não com aquilo que você sente. E há muito equívoco na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos deu um espírito, que se nós não alimentarmos, como a gente tão bem conversou, né? Depois quem não viu ou ouviu, volte lá no nosso bate-papo do Espírito com a nossa musa inspiradora, Dona Raquel, que muito bem falou sobre como a gente tem que cultivar uma vida no Espírito para que ela determine o compasso da nossa vida na carne. E essa vida na carne, muitas vezes, nos pega peças, porque a palavra fala, e você também falou sobre isso, que a nossa carne não converte. E aí, a gente tem uma carne que vai militar contra o nosso Espírito. E ela vai sentir coisas. E Deus deu a gente a capacidade de perceber todas as coisas nos 5 sentidos maravilhosos que nós temos. Mas eles não podem nos guiar. E aí é um grande desafio, não é mesmo, Fá? Não é mesmo, Ana? Né, Ana? Como que a gente percebe tudo na nossa alma, percebe nas nossas emoções, mas, ao mesmo tempo, não são elas que nos guiam. Sim. Como que a gente vive isso no dia a dia? Eu acho interessante porque, assim, como o pecado, a partir de Gênesis 2, ele entrou no nosso coração. E
Eu acho que acaba que a gente sempre tem uma busca por uma divindade, né? Então, assim, qualquer ser humano ele tem essa busca por uma divindade. A Bíblia nos mostra exatamente qual é o Deus verdadeiro. Sim. Mas, assim, qualquer pessoa tem uma busca por algo, né? E se a gente busca algo que não é o Deus verdadeiro, a gente se torna escravo daquilo, não é? Então, assim, a verdade é que ser submisso à palavra, ser submisso àquilo que Jesus, né, nos ensinou e tudo que Deus nos fala, na verdade, nos liberta desse pecado, nos liberta de uma coisa que a gente não é capaz de se libertar sozinho, a gente só é capaz por causa de Jesus. Isso é graça de Deus, e eu acho isso muito maravilhoso, porque, igual a Fabiana disse, exatamente o que ela disse, que, assim, às vezes a gente liga essa palavra à escravidão, né, aquela coisa, e, na verdade, eu vejo, assim, hoje, né, eu vejo que é justamente o contrário, né, é justamente uma armadilha do inimigo uma coisa dessa, porque a gente, quando a gente entende que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso entendimento da nossa alma, a gente tem liberdade, porque a gente subjuga o pecado na nossa vida. Sim. E aí sim é que a gente pode ter liberdade. E é tão claro isso quando a gente olha para a palavra, porque lendo, assim, Êxodo, a gente vê claramente que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito para a liberdade, para levar eles para um lugar onde Deus prometeu que essa terra maravilhosa, esse lugar de liberdade, e a todo momento, assim que de alguma forma eles se sentiam minimamente desamparados ou que os desejos deles não estavam sendo cumpridos, eles buscavam para si um novo ídolo. Então, eu vou construir um ídolo. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou da escravidão para nos deixar passar fome? Constrói um ídolo. O Senhor nos tirou da escravidão para a gente não poder fazer o que a gente quer? Constrói um ídolo. E esse é exatamente o caminho que a gente faz com a nossa vida, que é: eu quero que Deus cumpra os meus desejos, que Deus faça o que eu estou sentindo que é bom. E quando Deus me contradiz, eu quero construir um ídolo para mim. Então, eu vou buscar isso no dinheiro ou nas realizações pessoais, às vezes nas próprias pessoas, né? E a gente vai escravizando as pessoas também com esses nossos desejos. Gálatas fala sobre isso, né? Foi para a liberdade que eu vos libertei. Não se submeta a outro jugo de escravidão. Então, tem muito aí com o que você disse, viu, Ana? É isso mesmo. E aí, quando eu vou para esse lugar, os meus afetos, as minhas vontades, o meu desejo, a minha alma se torna meu Senhor. Né? Então, eu gosto de dizer que é o seguinte, né? Às vezes a gente fala, nós temos um corpo, alma e espírito, né? Sim, mas a gente fala na ordem errada. Porque nós somos um espírito vivificante, que temos uma alma que precisa ser lembrada a todo tempo quem que manda, e que mora nesse corpo. Né? Então, é de dentro para fora. E não é de fora para dentro. Né? Está lá no espírito vivificante. E quando a gente fala a respeito de prazeres, de desejos, vamos lembrar da vida de Salomão? Gente, né? Aquele homem mais sábio de todo o tempo. Sabedoria incontável, como a areia da praia. E aí ele fala assim, a gente vai ler o livro lá e ele fala assim, gente, vamos falar de cantor? Tive os melhores. Banquete, comi os melhores. Tudo que tinha direito, né? Vou parafrasear aqui nas minhas... Eu tive o melhor. Eu não poupei nada à minha alma. Eu não poupei. Todos os desejos, prazeres, harém, era cavalo bonito, era o que fosse, palácio. Ele tem. Né? E aí ele chega à conclusão do quê? Isso é muito inútil, isso é vazio. Né? Porque isso satisfaz o quê? O prazer da alma. E todas as vezes que eu buscar o prazer da alma e não alinhar, né? Aí volta a palavra que a gente não gosta, não submeter, não subjugar a minha alma, aquilo que de fato é o meu propósito maior, vai continuar o buraco, vai continuar. Né? E os olhos não cansam de ver. Ele dizia isso. E o coração não cansa de desejar. Então, a gente vai só
aumentando o buraco. Ou né? seja, a E um luta não vai abismo acabar. chama outro abismo, né? Aí eu tenho um é pouco, é 2, é 3, é 10, e aí vai, e a gente sabe o que a nossa mente e a nossa alma, sem a presença do Espírito Santo, é capaz de imaginar e, inclusive, fazer. E aí essa alma é insaciável, né, Fá? Essa alma é insaciável e é no dia a dia que a gente tem que submetê-la, né, Fá? Porque se ela também não for domada, além da gente ser escravo dos nossos desejos, esses desejos virão contra nós e nos adoecerão. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, como que essa alma mal cuidada nos adoece. Então, Mateus 22, então, fala para nós, né? Amar a Deus, obediência. Nós glorificamos a Deus na nossa obediência. E aí a gente ama a Deus com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa alma, com tudo aquilo que a gente é. E quando a gente fala a respeito de alma adoecida, né, é algo que a gente, sabe, Roberta, a gente vai aprender a viver. E dentro da nossa alma existem o quê? Né? Como a gente já trouxe aqui, o registro das nossas emoções. Né? Então, é a tristeza, é a ansiedade e tantas outras emoções nesse sentido aqui que nós vamos citar as tóxicas, as ruins, porque também tem muita alegria, tem euforia, tem prazer, né? Mas vamos falar aqui de emoções que estão adoecidas, vou usar esse termo. Né? Eu não controlo as emoções. Eu não tenho controle, mesmo porque as emoções, elas são multifatoriais. Ela tem a parte genética, ela tem a parte psicológica, ela tem a parte de gatilhos, ela tem a parte do ambiente. É multifatorial. E aí, uma vez que eu reconheço essas emoções e que essas emoções têm causado sofrimento a mim e sofrimento ao meu entorno, né? Eu escolho, sim, aquilo que eu faço com essas emoções. Eu não escolho ter tristeza. Gente, quem que escolhe ter tristeza? Quem escolhe se sentir abandonada, preterida? Então, ninguém escolhe, porque senão a gente iria escolher, né, somente as emoções positivas, de alegria. Mas uma vez que eu não tenho controle e essas emoções, elas permeiam a minha alma, o meu coração, vamos dizer assim, o meu interior, eu escolho o que eu faço com elas. E aí eu posso potencializar, né? E aí a gente vê relatos bíblicos sobre isso, eu potencializo, eu vou para dentro da caverna, né? Eu me desvalido, eu esqueço as coisas que para trás eu fiz, né? Ou eu também posso ter a escolha de me tratar. Aí vem aquele versículo que você gosta, né, Roberta? Fala ele para nós. Vou deixar o coração. Fala, Rô. Deuteronômio 30, 19 e 20, né, amigas? Fala que o Senhor diz assim: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa. E aí vem a receita do bolo. Amando ao Senhor, ouvindo a sua voz e se achegando a Ele. Isso é submeter a Deus. Eu gosto de falar que Sartre, né, nessa área que eu trabalho dentro da psicologia, é um filósofo, um dramaturgo francês, e ele teve muita contribuição dentro do existencialismo, dentro da área da fenomenologia. E, parafraseando, porque ele fala bonito, ele fala assim: as nossas escolhas refletem toda a humanidade. Eu gosto de dizer assim, as nossas escolhas espirram para todo lado. A escolha da gente estar aqui hoje, com certeza, vai espirrar na vida de quem vai ouvir, entende? Amém. Muito bem espirrado. Né? Eu falo assim, é uma criança que pula na piscina, e espirra água para tudo quanto é lado. Então, as nossas escolhas, elas refletem, né? E inocente e ignorante seríamos nós de pensar que a minha escolha, imagina, é só para mim, da minha vida. Não afeta ninguém, Não, para com isso. Né? Elas refletem no nosso núcleo familiar e ali vai crescendo. Né? Então, a escolha, quando a gente fala aí do Deuteronômio 30, é bem sobre isso. Né? Então, as emoções que eu não escolho, mas o tratamento que eu escolho.
E o tratamento que eu escolho por amor, não só a mim, porque eu estou, né, eu vou usar essa palavra doente, mas não é, eu estou passando por um problema, eu não sou doente, eu estou passando por um problema, né? Eu não sou uma pessoa deprimida, eu não sou uma pessoa ansiosa, eu estou passando por um processo de ansiedade e estou passando por um momento de depressão. Porque isso não fala da minha essência, isso fala de um momento na minha vida. Então, eu escolho fazer esse tratamento, porque eu entendo que isso, quando causa um sofrimento maior, não só a mim, mas o meu entorno, isso é necessário. E é algo, sabe, minhas irmãs, que a gente tem que romper muito esse paradigma entre as pessoas dentro da igreja. Eu acho que hoje isso é mais tranquilo, mas em algumas gerações passadas, a gente muito ligava isso. Isso é falta de fé. Isso tem pecado escondido. Olha aí, gente, isso tem alguma coisa obscura na sua vida. Por isso, e não é isso, nós estamos falando de alma adoecida, nós estamos falando, né, de orgânico. Eu recebi na minha clínica, recentemente, uma senhora, e ela já estava com alguns pontos, né, de demência, e a primeira coisa que a gente pede, fala assim, vai lá e faz uns exames, né? Pedir para a filha dela, no caso. Ela estava com um grau de desidratação tão grande, que isso começou a afetar o cognitivo dela. Ela falou assim, olha, eu saí daqui... E aí a filha dela falou assim, olha, eu saí daqui, fui para o pronto-socorro, porque eu vi que a minha mãe realmente não estava bem e tal. Eu falei, primeira coisa, vamos ver se isso é orgânico. Porque às vezes é falta... eu estou muito deprimida. Não, às vezes você está com falta de vitamina. Qual foi a última vez que você fez uma bateria de exame? Às vezes, é como eu disse aqui, é a água que está faltando. Ela internou, fez todo um tratamento, está ótimo. E às vezes a gente vai lá rapidinho, né, e já tá com tanto de remédio, né? Então a gente tem que ver essa questão orgânica do tratamento quando a gente traz isso, né? Porque o quanto isso é importante, essa sabedoria, né? De quebrar esse paradigma que, se necessário for, eu vou precisar mesmo de usar psicotrópicos, né? Porque eu preciso dormir, porque eu preciso estar melhor, e até para minha família. O que eu contei de caso aqui, né? Nos bastidores, vou contar de novo. Dessa família também que eu atendia e que o pai, por algum motivo, então ele precisa de usar uma medicação controlada. E por alguns momentos a filha dizia assim, pai, você não está tomando os remédios. Ele fala, que isso, eu estou ótimo. E a esposa fala assim, você não está tomando os remédios, eu estou ótimo. E aquela pessoa que às vezes está passando e necessita, ela não vê a necessidade, ela mesma não vê a necessidade da medicação. Mas as pessoas que estão ao torno falam assim, não, você fica diferente. Então, esse pai vira e fala assim, eu vou usar a medicação por amor à minha família. Amém. Por amor à minha família. Que lindo. Né? Então, é um tratamento como qualquer outro tratamento, como um tratamento de diabetes que a gente precisa, né? Exatamente. E romper isso, que isso, na verdade, é uma escolha nossa, porque nós não escolhemos. Gente, se a gente fosse escolher, a gente ficava só na primeira parte do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. A gente não ia para a segunda parte do vale da sombra da morte. E a gente passa por esse vale. Nesse vale da sombra da morte, muitas vezes a gente vai precisar reconhecer, né, a nossa vulnerabilidade, a nossa limitação. E por muitos momentos nós vamos precisar de medicação. É verdade. Você me fez lembrar de um versículo que a gente conversou também aqui em um dos nossos podcasts, não vou lembrar qual agora, né? Se lembrar, você fala. Que eu acho que foi até... A gente vira e mexe, volta nesse versículo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amar ao próximo que a gente permeou dentro de alimentação, dentro de exercício, porque você cuida de você, para que isso seja uma expressão de amor com o seu próximo. Isso. Em todos os aspectos. Corpo, alma e espírito. Né? Cuidando da sua diligência, de quem você é, para preservar. Cuidando da sua alma, que é confrontada todos os dias com verdades e mentiras a nosso respeito. E isso é lindo, porque quando eu me submeto a amar a Deus, acima de todas as coisas, eu sei que esse Deus e Pai quer nos ver plenas, frutificando em tudo que Ele nos chamou para frutificar, em todo o tempo, como aquela árvore plantada junto a ribeiro de águas, que em todo o tempo dá o seu fruto.
E aí, falando disso, me fez também lembrar, Iana, dessa nova estação que você está, né, minha amiga? Uma estação desafiadora por si só, que é morar em outro país, né? Eu e a Fá também já tivemos esse privilégio, né? Somos amigas de longa data. Acho que quase mais de 30 anos, né, Fá? Tem quanto tempo que você namora o Marcão? Uai, tem 26 anos de Namora! casada, mais 7 de namoro, então são 32, 31, né? É esse tempo que a gente se conhece, né, amiga? Então, assim, tive o privilégio, né, de ser pastoreada pela casa da Fabiana do Galvo. Na verdade, o Galvo e a Fá foram aqueles que nos discipularam, né, na liderança e também preservou, se era da vontade de Deus eu estar com o Marcos. O Galvo foi um instrumento de Deus. Aqui vai um spoiler da nossa vida pessoal, né? Porque Essa tinha uma história é amiga, que eu não sei quem é até hoje, mas homens não revelam. Que queria... Onde você estiver, a gente vai te Graças a descobrir, Deus. a gente vai acabar com Homens não revelam, mas o Galvo Brincadeira. entrou e falou assim, a gente estava separado nessa época, e ele falou assim pro Marcão, essa não é a mulher de Deus para sua vida. A mulher de Deus para sua vida é a Roberta. Isso que é amiga. E aí a gente tem essa longa jornada de amizades. E nessa nossa amizade, a gente... Que é uma coisa... Quero dar esse testemunho no meio dessa conversa de alma, porque as amizades, né? As amigas, por isso que é entre amigas. Essas amigas que Deus traz na nossa vida, elas são instrumentos de Deus para nos ajudar a submeter. Porque elas nos lembram quem nós somos. E elas nos devolvem para o lugar do Pai, né? Então, na nossa jornada... A Fá tem sido essa mulher de Deus na minha vida, que sempre me devolve para o lugar ao qual eu pertenço. Né? E a Iana é essa amiga mais recente, não de 30 e poucos anos, mas de uns 15 Mesmo porque anos, ela quase não 13 tem essa anos. idade, não, né, né, Roberta? amiga? Não, gente, eu passei. Tem mais que 32 Mas já. hoje tem 32, né, amiga? Tem 36. E essa amizade mais recente, maravilhosa. E a gente teve o privilégio, como pastores, na casa da Iane e do Rafa, enviá-los com muito disposição de coração, crendo o que Deus faz quando nos leva a estar numa terra estranha, né? Porque, primeiro, porque a gente abençoa as riquezas que Deus nos deu como família brasileira, como família dessa parte do corpo de Cristo, que tem características que vai abençoar outras culturas com aquilo que é do reino de Deus. Não com a nossa cultura própria do nosso país, mas com a cultura do reino, né? E também ser abençoado por aquilo que aquela cultura nos traz. Mas isso não é muito romântico. Não. Então, eu queria que você desse um pouco desse testemunho do que a sua alma foi esticada, ela foi, assim, trabalhada, ela foi chocada, né? O que teve angústia de alma do seu coração, mas que o fruto desse exercício que Deus te deu, e aí eu acho lindo você poder falar com muita propriedade, porque você é uma educadora física, e você sabe que os músculos, para eles serem fortalecidos, eles precisam de treinamento de força. Isso mesmo. E treinamento de força que mostra o que? A sua fraqueza. Para você ter um bom exercício. Não é verdade? Disciplina. Então, faz essa comparativa com a gente de como que Deus trabalhou a sua alma nessa experiência transcultural. Olha, isso é assim, isso dá... Eu consigo falar disso sozinho uma hora, né? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho. Mas eu acho que, assim, quando eu estava aqui em Goiânia, eu era como se no meu coração eu falasse, não, eu sei quem eu sou. E, assim, não que eu me sentisse preparada para ir para uma missão e tudo, mas eu falava assim, eu sei quem eu sou e se tem algum momento da minha vida que eu acho que estava pronta para ir, é agora, porque antes eu não estava mesmo, né? Mas, assim, eu estava... Só que quando a gente chega num lugar estranho, numa cultura diferente, então, assim, tudo que a gente tinha por certo, tudo que a gente já sabia, coisas simples, dirigir um carro. Ah, tá, dirigir o carro. Dirigir o carro é igual. Tá, mas as leis de trânsito são um pouco diferentes. Ah, o português de Portugal é português também. É e não é. É e não é. Então, assim, tudo que a gente tinha por certo, de repente, aquilo se desfaz de alguma forma. E não é que eu não sabia quem eu era, mas naquele momento eu fui provada. E eu tive que correr para o Senhor para Submeter sua alma. Submeter a minha alma ao que o Senhor já tinha dito sobre mim, para muitas vezes eu precisava ser lembrada disso, porque não adianta, muitas vezes o sofrimento vem. A gente se sente assim, a gente se sente triste, a gente se sente confuso, a gente sente muitas coisas.
Incapaz. Não, totalmente. E não é porque o lugar é ruim, não é porque lá a gente não tinha pessoas para cuidar da gente. Não, mas eu acho que são processos que todos nós precisamos viver. Amadurecimento. Então, eu tive que me firmar ainda mais no Senhor, para que a minha alma fosse lembrada de quem eu era. E nesse processo, a gente vai sendo esticado e a gente começa a descobrir coisas em nós que a gente ainda não tinha enxergado. Então, eu que achava que eu tinha certeza que eu já sabia quem eu era e que Deus ainda revela mais e mais. E, assim, quanto mais a gente se submete a Ele, mais a gente se conhece, tanto para o bom quanto para o mal. Então, assim, eu descubro virtudes e dons que Deus me dá, mas eu também descubro, inclusive, pecados que estão ali, escondidinhos e que parecia que nem era um pecado, mas que ele está lá. Então, e isso também gera sofrimento, gera dor, porque, nossa, não é possível, gente. Eu deixei o meu país, eu deixei a igreja que eu amo, eu vim fazer a missão do Senhor, e eu estou aqui, e eu estou escondendo um pecado até de mim mesma. Isso dói, é angustiante, é aquela coisa de falar assim... Jesus, é só o Senhor mesmo, porque eu não sou capaz disso, né? Então, assim, eu acho que Deus, ele não é que ele desfaz quem nós continuamos sendo quem nós somos, porque foi ele que nos fez. Mas ele precisa destruir, às vezes, alguns paradigmas na nossa mente para que a gente consiga continuar caminhando, né, nesse caminho. E para isso, eu realmente tenho estudado muito sobre sofrimento, porque... eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente rejeita o sofrimento. A gente não quer sentir a dor, a gente não quer sentir a tristeza. Muitas vezes a gente quer só fugir daquilo, nos distraindo com outras coisas. E eu acho que não foi isso que Deus planejou, colocando esses sentimentos no nosso coração. Eu acho que a gente precisa sentir, a gente precisa viver a dor, não entrar nela, porque a gente não quer, né? A gente não quer, a gente não escolhe ser triste. Mas a gente precisa viver aquela dor de uma forma saudável, vamos dizer assim. Ela tem prazo, né? Tem prazo e tem confissão também. Não é uma coisa, porque eu também acho que isso não é uma coisa para a gente viver sozinho. Como a Fabiana disse, eu acho que é totalmente não é nem válido assim. Eu acho que é necessário que a gente procure ajuda. Então, que seja num psicólogo. Se você num irmão da igreja, são coisas totalmente diferentes, né? São muito diferentes. Mas eu não acho que a gente pode ficar sozinho, né, durante esse tempo. E o que eu vejo é que hoje eu me conheço mais. E hoje eu acho que eu já não tenho aquela prepotência de achar que agora eu já me conheço o suficiente para achar, não, eu acho que agora eu já me submeto ao Senhor. Ou para entender que a sua alma vai estar sempre lutando contra você. Exatamente, porque assim, nós temos o pecado dentro de nós e nós sempre precisamos lutar contra ele. E pegando aí um pouquinho do que você falou, né? É isso mesmo, e é na relação, são coisas totalmente diferentes, aquilo que a gente faz na jornada entre amigos e um processo de psicoterapia. Mas eu lembro, né, na faculdade, uma das minhas professoras, e ela sabia, claro, que eu era pastora, né? Eu fiz a faculdade bem mais velha, depois que a Elisa já estava assim mais... eu estava me tornando uma mãe mais desnecessária em casa. E aí eu lembro muito de uma professora dizer para mim assim, vocês lá da igreja, né? E ela totalmente cética, né? Vocês vivem em um ambiente muito curador. Aí eu falava, é mesmo, professora? Me fala um pouco mais sobre isso. E aí, são coisas diferentes, mas nós temos que entender que nós, como povo de Deus, nós temos muito esse privilégio de uma jornada entre amigas, de um curso de desenvolvimento pessoal, de um pequeno grupo ou célula, o que for, sabe? De um grupo de oração. E isso nos fortalece muito. O Winnicott, que é um psicólogo, ele trabalha na área de desenvolvimento humano, principalmente com crianças, na área da pediatria, ele é pediatra também, e ele fala a respeito de um ambiente sustentador. E ele fala como essa criança, ela nasce, ela vai se desenvolvendo muito mais voltada ao ambiente
né, do que ele é lá da terapia comportamental cognitiva, e ele fala desse ambiente sustentador. Nós, como povo de Deus, nós vivemos nesse ambiente sustentador. Então, eu quis entender o que a minha professora estava dizendo. Apesar de serem duas coisas diferentes, nós temos esse privilégio de sermos aconselhadas, segundo a palavra de Deus, de sermos acolhidas, de sermos abraçadas, de sentirmos que nós não estamos sozinhas nesse momento. E isso é maravilhoso, isso é terapêutico. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é terapêutico. Né? Tomar um café com uma amiga é terapêutico. Né? Fazer uma massagem é terapêutico. Né? Então, nós temos essa condição. E aí, um grande exemplo disso é quando Maria, lá em Lucas, ela é visitada. E aí o anjo fala, ó, você vai ser a mãe, a mais bem-aventurada, não tem conversa, é com você. E ela fala, alma que submete, seja comigo conforme a tua vontade, né? E aí ela canta, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra no Deus, meu Salvador. Ela acaba de cantar e ela vai para a casa da Isabel. A amiga, né? O ambiente sustentador. Então, isso é muito, muito lindo quando a gente reconhece, porque às vezes a gente vive isso no automático e é muito legal a gente tratar isso aqui na mesa, porque a gente pode pontuar para que isso haja gratidão e também a gente possa usufruir disso. Porque na nossa vida, quando a gente fala de relação, nós estamos dizendo que nós, como pessoas de Deus, como família da fé, e a palavra de Deus fala que Deus faz com que o solitário viva em família. A solidão para nós é pecado. A solidão para nós nos torna presa fácil para o inimigo. A solidão nos leva para um lugar onde a gente vai potencializar tudo isso que não são as nossas escolhas da emoção e que vai determinar um comportamento que vai ser brecha na minha vida. Porque emoções não tratadas e emoções potencializadas de formas isoladas são brecha na nossa vida. Né? Então, nós somos muito privilegiados. Graças a Deus. Quem estiver ouvindo, vem participar desse privilégio também. Sim. Amém. Eu fico pensando assim, eu acabei de terminar de ler Provérbios, que é um livro que eu amo demais, porque traz isso do tolo e do sábio, do insensato e do sábio. Quem não quer ser sábio, né? Então, quando a gente lê Provérbios, a gente tem isso. Nossa, eu quero ser o sábio. Tem sempre duas opções, a vida e a morte, né? E a gente sempre quer olhar para aquilo e escolher o que o sábio faria. Só que um padrão que eu percebo é que o sábio, ele sempre toma esse caminho que é mais difícil, no sentido de que dá mais trabalho ser sábio do que ser insensato. É mais sofrido ser sábio do que ser insensato. E a Bíblia também diz em Provérbios que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa em festa. Então, eu acho interessante a gente pensar nesse caminho que a gente tem feito como sociedade, assim, de fugir do sofrimento, do que é difícil, mas como a Bíblia mostra o caminho contrário, de que o sábio agradece, se alegra com a repreensão. O tolo foge da repreensão. O sábio trabalha para conseguir o seu dinheiro. O tolo quer dinheiro fácil. O sábio, ele não se entrega para a solidão, que está lá em Provérbios. E o tolo, ele quer viver sozinho. Então, como a Bíblia sempre traz isso de que exige mesmo um esforço da nossa alma, do nosso ser, para a gente conseguir ser sábio da maneira que Deus quer da gente, né? E aí, a gente também já falou isso em episódios passados, assim, como a gente não pode entregar a nossa alma, a nossa vida, para preguiça. De querer fazer o que é simples. Porque isso, vida em família, tá aqui, abrir o coração, é muito difícil. Até procurar um tratamento, que seja por amor ao outro. Enquanto você falava, eu pensava que, às vezes, a pessoa que está passando por esse processo, essa fase de ansiedade, de depressão, de sofrimento, ela pode pensar, eu nem valho isso, a minha vida nem é tão importante assim para eu buscar me tratar. Eu vou ficar aqui mesmo, sofrendo, sabe? Isso, deixa, mas não é por você, né? Não, a gente precisa tirar os olhos de nós mesmos, porque às vezes a gente fala,
você precisa se amar. Se você quer amar o outro como a si mesmo, você precisa se amar. Mas até essa autodepreciação, às vezes, é um sinal de um amor que você tem demais por você. Porque você fica assim, eu não vou procurar tratamento, eu vou ficar aqui sofrendo porque minha vida não interfere na de ninguém. Tá, então faz porque você ama o outro, como você deu testemunho, né? Porque você ama seu marido, porque você ama seus filhos, você Que precisa... espirra para todo mundo. Você precisa viver bem, né? Só que como isso dá trabalho, assim? E lá em Provérbios, onde você está citando aí, o próprio Salomão fala o quê? Quer ser sábio? Eu brinco que esse versículo é o da Lana na minha vida. Quer ser sábio? Anda com sábio. Anda com sábio e será sábio. Né? Então, relação. Mais uma vez falando a respeito do esforço da relação. É isso mesmo. Enquanto você falava, Ana Laura, eu lembrei de um versículo aqui, que ele tem me acompanhado já tem um tempinho, que eu venho meditando nele, que é Tiago 1. Bom, vou falar o 2 e o 3 só. Que é: meus irmãos devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações. Que é uma coisa que parece que já não combina, né? Loucura, né? Então, a gente vai ficar muito feliz, porque nós estamos passando por uma provação, que é algo que traz uma dificuldade. E, assim, eu tive que afundar nesse versículo aqui, porque, para mim, ele não fazia sentido. Era uma coisa que não batia. Pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. E aí ele continua falando mais algumas coisas, mas é que quanto mais a gente caminha, mais a gente vê que é isso, assim, as provas, né? Tudo que a gente passa assim difícil na nossa vida. É claro, a gente não nega que aquilo dói, a gente não nega que aquilo é uma fase ruim, mas a gente sai daquele momento melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que, como a Fabiana disse, que não via problema nela. Mas se tem um irmão que chega e fala assim, olha, mas você não acha que isso, você poderia fazer dessa forma, não ia ser melhor, né, e tal. Isso já é alguém interferindo para que você mude e você saia melhor daquela situação, porque às vezes você não consegue enxergar que você está mal, mas outra pessoa enxergou e você vai sair dali, vai olhar para trás e falar, gente, eu realmente poderia ter ficado melhor, eu estava tão mal naquela época que nem conseguia perceber, né? Então, assim, quantas vezes isso já não aconteceu? Pelo menos assim na minha vida, eu lembro, assim, Roberto e Marcão já nos acompanham também há muitos anos, são pastores e são amigos, né? Aquela coisa, a gente vai... Eu já ouvi coisas que... Teve um dia que eu ouvi, assim, o Marcão falou uma coisa e eu segurei. Eu falei, meu Deus, isso é dolorido, isso dói ouvir isso aí. Mas eu entendi aquilo como um ato de amor. Eu não entendi aquilo como algo para me destruir, mas sim para construir. Né? Então, a partir daí, eu pensei naquilo que foi falado, eu não esqueci, e a partir dali eu tentei dar passos em outra direção, porque a direção que eu estava indo não era a melhor. Então, a partir dali, a gente tenta acertar ali o ângulo e vai, assim, tá perfeito? Nunca vai estar, mas a gente tem um ao outro para ir se afiando, né? E a Bíblia fala, né, minhas irmãs, que nós não estamos prontas. É de glória em glória até esse dia perfeito. E esse dia perfeito a gente sabe é só quando a gente encontrar com Cristo. Então, acho que assim, talvez assim, um resumo assim, do que a gente tem conversado aqui é o seguinte: a nossa alma não vai converter. A nossa alma precisa de ser guiada pelo Espírito de Deus que habita em nós. As nossas emoções são termômetros maravilhosos que precisam ser vigiados. E qualquer sinal de adoecimento precisa ser tratado. É muito lindo ver que Deus, ele olha para nós e ele nos capacitou a uma intencionalidade de cuidado com essa alma, né? Porque quando lá a palavra em 2 Timóteo fala que nós devemos ser como soldado que se prepara para a guerra, e um soldado não se prepara de qualquer jeito, ele não é desavisado, ele tem um plano de treinamento, de preparo, com habilidades próprias que ele cria para se defender e para atacar. E a nossa vida, muitas vezes, a nossa alma precisa de defesa, mas também precisa de ataque, no sentido de que eu vou atacar essa carnalidade que vai habitar em mim para sempre.
Então, como a Fá já disse, nós estamos dando testemunho aqui, as amizades é um ataque intencional de criar esse ambiente seguro, onde a gente vai estar sempre sendo confrontada com a verdade em amor, para que a nossa alma ela se despregue daquilo que são as mentiras que a vida vai nos cercando e a gente, sem querer, vai entulhando dentro de nós. Né? A Bíblia também nos compara como agricultor, que é aquele que prepara a terra. A terra, a gente sabe que para ela dar frutos, ela precisa ser preparada. Ela não acontece assim ao léu. Deus criou todas as coisas perfeitas, mas Ele nos deu a condição de continuar cultivando essa terra. E depois a Bíblia também fala do atleta que vai correr a sua carreira. E eu fico pensando, né? A gente teve aqui a Ana no nosso podcast de corpo, né? Aninha, a sua xará, e ela também disse sobre o exercício que precisa vir sobre a nossa vida para nos preparar, né? Para que essa musculatura esteja de acordo com aquilo que todos os movimentos que a gente precisa. E depois dos 40, né, Fá? A gente não tem exercício como uma opção, Não. né? Musculação, principalmente. Para sempre, né? Se a gente quer envelhecer bem, dando ordem ao nosso corpo de todos os movimentos, a gente quer. E carregando os netos. Amém, glória a Deus. Então, hoje eu fico pensando que a Ana fala assim, quando você vê que você chegou no seu limite, que já não está trazendo muito esforço, aumenta a carga. Porque você sempre tem que estar no seu limite. E o limite vai aumentando. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer um exercício lá de braço, eu tinha pouquíssima força no braço, eu pegava 15 quilos. Agora eu faço ele com 45. Não, mas é um exercício. É um exercício não tão difícil para o braço, né, gente? O ponto é que a gente aumenta a carga. E essa carga que a gente aumenta, ela fortalece. Então, Deus, Ele vai aumentando a carga. Ele permite situações na nossa vida para nos capacitar, para nos fortalecer. Então, quando você lê o texto de que alegrar de Tiago, né, no sofrimento, nas provações, eu acho que é nesse sentido que Deus nos permite viver sofrimentos, porque Ele está nele. E Ele está porque Ele quer se revelar nele. E Ele quer nos mostrar que a força vem dele. E Ele quer nos fazer viver essa alma, como Ele disse para Caim. Tua alma virá contra ti. Teu desejo virá contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Isso. Sim. Né, Fá? É isso aí. Né? Paulo diz a respeito, né? Desejo que vá tudo bem na sua vida, assim como a tua alma. Quer dizer, tudo bem. Então, desejo que você esteja percorrendo isso. Um espírito inabalável, que a gente vê lá em Abacuque 3, que fala, ainda que e ainda que. Esse é o seu versículo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que minta o fruto do curral, ainda que não tenha ovelha, ainda que tudo, eu me alegrarei no Senhor. Esse é o espírito inabalável, né? Que constrange, que domina uma alma que a gente aprende com Jesus, que ela é submetida dizendo, Senhor, está difícil demais, mas eu aceito a cruz. Mas cumpre a tua vontade. Mas, se possível, a minha vontade passa de mim. Mas seja feita a tua vontade, né? E esse é o foco. Eu acho que esse é, de fato, o destino e aonde a gente tem que nos inspirar em uma verdadeira transformação interior, que é uma alma que se submete. Sim. Amém. Eu fico pensando assim, a gente sempre fala sobre a importância de ter um conselho para si, né? De você montar o conselho da sua vida. Que são justamente esses amigos, essas pessoas que vão te conduzir para que você consiga melhorar, ser uma pessoa mais ali com o que Deus quer, né? E eu acho que vale falar que a ajuda médica, um psicólogo, ele pode fazer parte desse conselho, no sentido de que, às vezes, tem uma crise. Nossa, eu estou passando por uma situação, uma tristeza profunda. Quem eu vou procurar? A Roberta, que é minha pastora? Eu vou procurar uma amiga da minha idade? Ou eu vou procurar uma psicóloga? Só que, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, eu posso procurar todas essas pessoas, sabendo que cada uma vai cuidar de mim num sentido específico, vai ter uma palavra, mas eu posso procurar ajuda médica para a dor da minha alma. Eu posso procurar uma amiga que às vezes não vai ter nenhum conselho para me dar, mas ela vai chorar comigo. E eu posso procurar alguém
que é mais espiritualmente maduro do que eu, que conhece mais a palavra, que vai me trazer essa verdade, né? Então, não é um ou outro, né? A gente pode montar esse conselho da nossa vida para buscar, assim, nesses momentos de dor da nossa alma. Sem dúvida. Eu quero só fazer um parêntese, Ana, antes de passar para a Ivana, pelo seguinte, né? Sem dúvida, todas essas pessoas, elas fazem parte, né? E devem estar presentes. Mas quando eu procuro um profissional na área de psicologia, é importante eu alinhar uma pessoa que conhece aquilo que são os meus valores e os meus princípios. Né? Então, uma pessoa que entende o valor que a igreja tem para mim e que não vai tentar me desconstruir ou me tirar desse lugar, ou dizer, eu acho que está demais, né? Porque uma pessoa que não vive o contexto que a gente vive como igreja, não tem noção da força que é isso, não tem noção daquilo que é o nosso DNA. E aí ela não vai conseguir me ajudar nesse processo. Eu falo que a psicoterapia, o psicólogo é o seguinte, ele empresta o olhar, tá? Então, você vai chegar lá na minha clínica, eu vou te emprestar o meu olhar. Você fala, eu estou vendo isso. Aí eu falo assim, mas olha um pouquinho mais para a esquerda. Mas você já olhou um pouquinho mais para cima? Então, você, às vezes, está tão submersa naquele cenário e está precisando de uma ajuda. Então, eu vou te emprestar o olhar. As conclusões são suas, as ações são suas, né? Você que vai se reorganizar. Porque psicólogo não dá conselho, né? Mas ele tem a força de te levar a olhar e a pensar. E se não for uma pessoa que entenda o seu contexto cristão, ela não vai te ajudar. Então, isso é muito importante ao procurar um profissional dentro da área que vai tratar o seu psique. Eu ia dizer justamente sobre o nosso contexto cristão. Como é maravilhoso crer, né, no que a gente crê, porque a verdade é que eu acho que para a gente falar de sofrimento dessa forma é loucura para o mundo, né? Ninguém consegue ver isso. Por quê? Porque é um sofrimento desesperador, né? Para quem não tem Jesus, para quem não está na igreja, é um sofrimento para a morte. Né? As pessoas sofrem e não veem nenhuma perspectiva naquele sofrimento. Já nós conseguimos ver tudo que a gente passa numa perspectiva de reino, uma coisa muito maior do que nós. Então, a gente vê propósito naquilo que a gente passa, né? Então, assim, e por isso que eu acho que é totalmente diferente o nosso contexto cristão, não é? Então, o que a Fabiana falou, assim, é absolutamente importante, absolutamente importante. Quando chega alguém lá na minha clínica, né? Mas a maioria das vezes, 90% sabe que eu sou pastora. Mas eu falo assim, quando a gente vai começar um processo de psicoterapia, e a primeira consulta eu falo assim, olha, eu sou uma pastora que se tornou psicóloga. Não é a outra ordem. Eu não sou uma psicóloga. Porque aqui, quando bater para mim o meu senso científico, meus artigos publicados e tudo aquilo que a literatura traz, bater com o meu senso teológico, eu sempre vou optar pelo meu senso teológico, porque ele faz parte de mim, é onde eu creio e é onde eu estou firmada. Você está de acordo da gente fazer esse combinado? Você concorda com isso? Né? Ao longo desses muitos anos, eu tive uma paciente que disse não. Falou assim, não, eu não consigo, porque eu acho que eu tenho... Aí tinha um background aí de uns problemas de religião muito difíceis de serem trabalhados, e ela não disse que não. Mas a maioria entende, né? E é importante você trazer isso, né? A minha teologia vem acima daquilo que pode todos os psicólogos, filósofos, pai da psicanálise, TCC, não, né? E isso, para nós, por isso que tem que ser esse ambiente, volta a falar, sustentador, por entender esse DNA, por entender essa força, né? Amém.
Maravilhosa essa conversa. Eu queria ficar aqui mais tempo, mas a gente tem que se encaminhar para o final. E esse, inclusive, é o episódio final do nosso tema alma. Depois a gente vai começar a falar sobre corpo, aí vai ser doído também. Eu já falei várias vezes que esse tema alma, lá no Jornada, ele mexeu assim, ó. Todas as mesas estavam assim, meu Deus, não aguento mais apanhar, gente. A gente saía assim, socorro. O que eu Ele faço? descobriu muitos lugares escuros, sabe, Foi. Ana? Que estavam assim acomodados, né, Ana? Foi, mas foi o sofrimento bom que a gente tá falando. E para terminar, gente, eu queria ouvir assim uma última palavra de vocês, mais como um conselho mesmo, uma instrução sobre isso, assim, sobre o cuidado com a alma e como submeter nossa alma. E eu vou começar só dizendo que eu acho que não tem como submeter a nossa alma a Deus sem conhecer o Deus que criou a nossa alma, né? Então, eu acho que, assim, olhar para a Bíblia e dizer isso que a Fabiana disse, assim, tem coisa aqui que é ruim de ler, que eu não vou ter um sentimento bom, que não vai me causar uma alegria, uma satisfação, mas eu creio que isso aqui é a verdade do começo ao fim e que é pro meu bem, que Deus criou isso pro meu bem, porque Ele me ama. Então, eu vou me submeter a esse Deus, me submetendo primeiro a essa palavra, do começo ao fim. E aí, pedir a ajuda de Deus, né? Enquanto a gente lê, para entender, buscar isso. Deus, quais são as coisas que estão aqui que eu ainda não estou conseguindo me submeter? Me ajuda, mas eu não quero excluí-las, eu quero aprender com elas, né? E aí, vocês, o que vocês têm para dizer? Provérbios 3, que fala assim: confia no Senhor e não se apoie no seu entendimento, né? Nós falamos tanto de Salomão aqui, né, gente? Sim, Salomão. glória a Opa, Deus. né? É o sábio. A gente Mas fala falando que de não- sabedoria, não tem Diz que como, a gente né? não pode ter livro preferido. Eu já digo que eu tenho. Gente, também. Mas confiar em Deus e não no nosso entendimento, não na nossa alma, não nos nossos sentimentos, não naquilo que eu vejo ou aquilo que eu sinto, fala a respeito dessa verdadeira transformação de alma. Que nós possamos encontrar força e beleza em uma alma submetida. Porque essa alma submetida, subjugada, que se rende ao plano, que tem a certeza de um propósito maior, é a alma que encontra plenitude e descanso. E é tudo isso que nós precisamos, né, para viver essa vida, né? Tribulações, tempestade, todos, né? Já está no contrato. Entendeu? O contrato da vida. Já está lá. Tem bom ânimo. Deus avisa Nesse mundo muitas você vai vezes, ter. ele avisa. Nesse mundo você vai passar por isso. Está no contrato, né? Mas tem um lugar de descanso. Existe um lugar de plenitude. E esse lugar está em obedecer. E a obediência fala de uma alma que está debaixo da missão de Deus. Amém. É verdade. Eu queria deixar uma prática que eu vivo muito. Assim, eu busco muito mais do que vivo. Eu persigo ela todos os dias da minha vida. Que é ir para um lugar secreto com o Senhor e aquietar essas vozes que tumultuam a minha alma. Né? A Fá brinca que eu gosto da solitude como palavra, né, Fá? E busco esse lugar de solitude onde cada um de nós encontra onde que é esse lugar de solitude. Às vezes eu num cantinho da minha casa, olhando para o céu e deixando assim a minha mente desacelerar, que hoje as nossas mentes são tão aceleradas, bombardeadas, e às vezes a gente não sabe discernir o que ali está sendo voz de Deus e vozes que não são as de Deus. E que se elas não se separarem, elas vão conduzir. A voz que ficar maior vai te conduzir. E eu preciso muito, assim, desse lugar de me aquietar. Eu sou muito... eu acho que cada um de nós tem uma constituição. Eu sou muito afetada pelo que eu ouço, pelo que eu vejo. E eu preciso desse filtro o tempo inteiro na minha vida, né? E aí é como Deuteronômio diz para a gente ouvir a voz do Senhor, né? Então, eu preciso ouvir e não só ouvir, mas eu preciso escrever, né? Então, vocês sabem, minhas amigas, que eu tenho um caderno todo ano, que eu separo, que é o meu caderno, que é o meu journal, que é o meu caderno, que eu escrevo o que eu estou pensando, é o que eu escrevo, o que Deus falou comigo naquele lugar secreto.
para eu voltar nesse caderno, inclusive, lembrar minha alma daquilo que Deus já me Isso é falou. muito terapêutico. Não é não, amiga? Minha amiga pastora psicóloga. E eu acho que Deus me ensinou isso. Eu fui lembrar que eu tenho esse caderno, Fá, desde que eu voltei da minha primeira experiência como missionária, há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás agora, na verdade. Que desde então, desde 2001, eu faço esse caderno anual para poder ser um registro, para poder ser um lugar onde eu tenho certeza ali do que Deus falou comigo. Porque até para a gente parar para pensar, às vezes a nossa alma está tão tumultuada que você pensa na lista de compra que você tem que fazer, você pensa no que você tem que fazer depois que você terminar aquele momento, no compromisso até amanhã. Você já viu quando você vai parar? Sim. Tentar parar, que a sua mente não para. Parece que ela faz um download de tudo que você tem que fazer. E aí a gente sabe que vários, né, neurocientistas falam que se você escreve, você tira da mente, né? Alivia a sua mente. Então, escrever para mim é um ato terapêutico, é um ato pedagógico, é um ato necessário para minha alma se aliviar e lembrar minha alma quem é Deus. Então, quando eu estou fazendo o meu devocional e Deus me ressalta aquele versículo, aquela palavrinha, eu escrevo ela, eu registro ela, para que minha alma não se esqueça daquilo que o Senhor tem tratado comigo. Amém. Bom, eu quero deixar aqui, então, algo que, para mim, também é algo que um exercício que eu faço, que é sempre lembrar da soberania de Deus. Porque quando a gente pensa numa submissão de alma, eu fico sempre assim... Deus, que é o Criador dos céus e da terra, de tudo, de mim, de nós todos aqui, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se eu estou sentindo algo que não está de acordo com a palavra e com o que ele diz, que é tudo que a gente já falou aqui hoje, né? Eu preciso lembrar que ele é soberano. E o meu sentimento, ele vai passar. Em algum momento, ele vai mudar. Mas eu quero me submeter a isso. Então, eu lembro que quem é o Deus, quem é o Criador. E sempre ter esse exercício, eu acho que até de humildade, da gente se colocar num lugar de... Não, é ele e eu estou aqui embaixo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe muita coisa. Talvez a gente saiba alguma coisa, mas ele que é o Deus soberano, né? E tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que fala que não tem 1 centímetro de nada no mundo que Jesus não possa pôr o pé e falar, é meu. Inclusive, nós mesmos. Amém. É o Lamentações 3, né, Ivan? Trazer a memória... O que nos traz esperança. Né? E a Roberta, solitude. Então, já que é uma coisa prática, eu falei teórica, eu vou falar algo prático que eu trago para a minha vida, que eu aprendi com a nossa amiga, Maria, mãe de Jesus. A nossa amiga. A gente tava, quem é Maria? Não conheço essa. Qual Maria? Essa Maria. Eu canto louvores. Porque depois da visitação, ela louvou. Amém. E algo que submete a minha alma e me volta para o lugar certo é cantar louvores. Eu não sou cantora, viu, gente? Mas eu ligo bem alto um louvor e eu canto, né? Não tem... Eu acho algo assim maravilhoso é quando a gente consegue cantar e, através do cântico, contar a respeito daquilo que a gente está vivendo no nosso interior. Com certeza. E vai profetizando para sua alma, né? Ficar no lugar dela. Pensa, Ró, ela cantou, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra. Você acha que ela estava alegre naquela hora? Ela estava um pouco perturbada, porque a Bíblia fala que ela estava perturbada. Ela perguntou como se dará, mas com né? poder tem feito grandes coisas, e ela começa a cantar a respeito daquilo, né? Então, assim, a gente começar a cantar louvores, cantar e contar das maravilhas que o Senhor tem feito. É verdade. É terapêutico. Amém. Então, escrever, ouvir louvores, ler a Bíblia, lembrar da soberania de Deus. Esse resumo foi ótimo, viu, para final de alma. Se a gente fizer isso, né? Nossa, já estamos... Nós estamos assim Ainda no tem caminho. mais coisa, mas só isso aqui já resolve muita coisa. Mesmo. Então, muito obrigada por você que acompanhou o nosso episódio até aqui. Se você não assistiu os episódios para trás, já tem muita coisa muito legal com várias convidadas. E também tem muitos episódios para frente que a gente está preparando, então continue acompanhando. Tchau. Amém. E até o próximo episódio. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.